faça a leitura do expediente. Convite do senhor José Mário Novaes, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Paulo Renato. A ASA, Associação Saquaremense de Antigomobilistas, convida para a sexta mostra de carros antigos de Saquarema a ser realizada nos dias 3 e 4 de maio, na Praça do Coração, em Saquarema. A programação consta que do dia 3 de maio, a abertura do evento a partir das 13 horas, com exposição de veículos antigos. A partir das 21 horas, show no restaurante Garota de Itaúna. Dia 4 de maio, exposição dos veículos antigos, das 8 às 16 horas. Contamos com a sua presença, José Mário Novaes, presidente, fundador da ASA Saquarema. Dispõe sobre denominação de rua, esse é uma lei do projeto, uma lei do Poder Executivo, dispõe sobre denominação de rua Ailton Rodrigues dos Santos, na localidade de Rio da Areia, Saquarema. Artigo 1º, passa a denominar-se rua Ailton Rodrigues dos Santos, a rua que se inicia na rua Cassimiro Mag e termina na propriedade da senhora Maria Júlia de Conceição, na localidade de Rio da Areia, Saquarema. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1343, dispõe sobre denominação de Praça Paulo Roberto dos Santos Ferreira, na localidade da Barreira. Artigo 1º, passa a denominar-se Praça Paulo Roberto dos Santos Ferreira, praça localizada entre as ruas Ademar Avelino Barreto e Rua Capitão Nunes, na localidade da Barreira. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, Franciane Mota, prefeita. Lei número 1338, dispõe sobre denominação de rua João Américo Vignoli, na localidade do Pôr da Roça. Artigo 1º, passa a denominar-se rua João Américo Vignoli, a antiga rua que se inicia na rua Silvina Joaquina de Nazaré e termina na estrada Jacarepiá, na localidade Pôr da Roça, Saquarema. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1337, dispõe sobre reajuste de vencimento dos professores da rede pública municipal do ensino de Saquarema. Artigo 1º, fica reajustado em 26% o vencimento base dos professores constante do plano de carreira e remuneração de que trata a lei número 1081, de 27 de agosto de 2010. Parágrafo único. O reajuste que trata o caput se entende ao vencimento base dos professores contratados na forma no anexo 1 da Lei nº 1320, de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, suplementadas se necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2014. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1336, de 2014. Dispõe sobre a concessão de gratificação de encargos especiais, GEE, ao ocupante de cargo em comissão na proporção de 25% do vencimento do cargo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder gratificação de encargos especiais ao ocupante de cargo em comissão na proporção de 25% do vencimento do respectivo cargo.
Artigo 2º. A gratificação de encargos especiais previstos no artigo 1º desta lei poderá ser concedida ao servidor com 3 anos consecutivos ou 5 anos intercalados de serviços prestados ao município, que se enquadrar em pelo menos uma das situações seguintes. Inciso 1. Pelo cumprimento de atividades especiais em horário e local de trabalho de forma variável, sendo assim consideradas aquelas prestadas no âmbito interno dos órgãos da administração municipal, de caráter administrativo, sem prejuízo da escalação extra em serviços externos. Inciso 2, pelo cumprimento de serviços complexos de alta relevância aos interesses da municipalidade interna ou externamente. Artigo 3º. Não será concedida a gratificação de que trata esta lei aos servidores que estejam cedidos à disposição de quaisquer outros entes e órgãos públicos, bem como as entidades de administração indireta. Artigo 4º. A gratificação de que trata esta lei deixará de ser concedida ao ocupante de cargo em comissão. Inciso 1, que for punido por infração disciplinar considerada grave. Inciso 2, que for reincidente em faltar ou ausentar-se imotivadamente ao serviço. Inciso 3, por redução de despesa com pessoal para atender os limites constitucionais e legais, bem como por motivos de interesse público, de acordo com a oportunidade e conveniência. Inciso 4º, por vacância do cargo. Parágrafo único. Será considerada infração grave aquela cujo ato punitivo faça tal menção em seus motivos e não justifique a exoneração ou demissão na forma da lei. Artigo 5º. A gratificação de que trata esta lei será concedida mediante portaria da prefeita, precedida de requerimento assinado pelo secretário municipal da respectiva pasta em que o ocupante do cargo em comissão se encontrar lotado. Parágrafo único. No requerimento de que trata o caput deste artigo, o secretário municipal da pasta certificará o cumprimento das previsões do caput do artigo 1º desta lei e de pelo menos um dos requisitos previstos em seus incisos, ficando responsável pela veracidade das informações prestadas, bem como se comprometendo a comunicar de imediato à prefeita a ocorrência de qualquer um dos motivos previstos nos incisos do artigo 3º desta lei. Artigo 6º. O valor referente ao recebimento da gratificação de que trata esta lei não será considerado para fins de cálculo de incorporação ou de concessão de abonos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o artigo 10 da Lei 968, de 29 de dezembro de 2008. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1335 de 2014. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Saquarema. Capítulo 1º. Da criação, finalidade e competência. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Direitos de Pessoas com Deficiência, o órgão prioritário, deliberativo, normativo, consultivo, de caráter permanente, articulador de valorização, atendimento, defesa e preservação dos direitos individuais e coletivos da pessoa com deficiência. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 1. Estabelecer diretrizes para a implementação de planos e programas de apoio às pessoas com deficiência, propor medidas de defesa dos seus direitos, articulação e fiscalização da política municipal para a área. Inciso 2. Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência. 3. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais da acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas às pessoas com deficiência. Inciso 4º. Convocar a Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, de acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Capítulo 2º. Da composição e funcionamento do Conselho. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência será composto paritariamente por 6 membros, sendo 3 representantes do poder público e 3 representantes da sociedade civil organizada afins às áreas de deficiência. Parágrafo 1º. Caberá ao Poder Executivo Municipal indicar seus representantes, incluindo as secretarias correlatas ao tema deficiência. Parágrafo 2º. Os membros representantes da sociedade civil serão eleitos em fórum próprio. Parágrafo 3º. Os membros representantes das organizações de e para pessoas com deficiência serão escolhidos dentre os que atuam nas seguintes áreas. Inciso 1, área de deficiência mental. Inciso 2, área de deficiência visual. 3, área de deficiência auditiva. 4, área de síndromes. 5, área de condutas típicas. 6, área de deficiências múltiplas. 7, área de deficiência física. Inciso 8º, área de deficiência por causas patológicas.
Parágrafo 4º. O Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência será instituído através do ato do Poder Executivo Municipal, contendo a nomeação dos conselheiros governamentais e não governamentais com seus respectivos suplentes para um mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução no mandato. Parágrafo 5º. O Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência elegerá sua mesa diretora, presidente, vice-presidente e secretário dentre seus membros. Parágrafo 6º. O Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência elaborará seu regimento interno. Capítulo 3º das disposições finais. Artigo 4º. Os recursos do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência são constituídos de contribuições, subsídios e transferências voluntárias de entes e órgãos públicos e de entidades particulares, doações, legados e outras rendas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, extinguir e renomear unidades orçamentárias de forma a atender às alterações introduzidas por essa lei. Parágrafo 5º. O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência é gratuito e sua função considerada de relevante interesse público. Parágrafo 6º. O Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência será vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fornecerá apoio técnico e financeiro ao seu funcionamento e fortalecimento institucional, além de promover a capacitação de seus conselheiros. Artigo 7º. Esta lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 60 dias, contados de sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Saquarema, 16 de abril de 2014, Franciane Mota, prefeita. Eu quero sem gás também. Lei número 1334 de 2014 dispõe sobre denominação de Rua das Sardinhas no loteamento Golf Clube Saquarema. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua das Sardinhas, que se inicia na Rua R e termina na Rua Golf Clube, no loteamento Verde Vale, Saquarema. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições e contrário. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1344 de 2014, institui o Dia do Pastor Evangélico no município de Saquarema. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Saquarema o Dia do Pastor Evangélico a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Artigo 2º. O dia, hora instituído, passará a constar no calendário oficial de datas e eventos do município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e contrário. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1345 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de prédio público municipal ao Estado do Rio de Janeiro. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ao Estado do Rio de Janeiro o uso do prédio destinado à unidade de saúde erigida sobre parte da área medindo 35.183 mil metros quadrados, situado na Rua Capitão Nunes, sem número, Bacaxá, segundo distrito de Saquarema, inscrito na matrícula 45.810 do Serviço Notarial Registral Ofício Único de Saquarema. Será de responsabilidade do Estado a contratação de organização social, OS, para a gestão da unidade de saúde a que se refere ao artigo 1º desta lei, com a finalidade precípua do oferecimento de procedimentos de média e alta complexidade em caráter regional nas seguintes áreas. Inciso 1, ortopedia. Inciso 2, traumatologia. Inciso 3, terapia intensiva do adulto. 4, terapia intensiva neonatal. 5, maternidade de alto risco. 6, mastologia. Artigo 3º. Fica o Estado responsável pela contratação de organização OS para a gestão da unidade de saúde, que se refere ao artigo 1º desta lei, com a finalidade precípua do oferecimento de procedimentos de baixa e média complexidade em caráter local nas seguintes áreas. Inciso 1, maternidade de baixo risco. Inciso 2, cirurgia geral. 3, cirurgia ginecológica. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Franciane Mota, prefeita.
Lei número 1340, de 2014, dispõe sobre denominação de rua Maria Palmira da Conceição Bento, na localidade de Rio da Areia. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Palmira da Conceição Bento. Maria Palmira da Conceição Bento, a rua que se inicia na Rua Casimiro Mag e termina na propriedade do senhor Júlio César de Oliveira, na localidade de Rio da Areia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lei número 1339, de 2014, dispõe sobre denominação de Rua Otávio da Silva, na localidade de Rio da Areia. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Otávio da Silva, a rua que se inicia na Rua Casimiro Mag e termina na propriedade do senhor Luiz Moreno da Silva, na localidade de Rio da Areia, Saquarema. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Franciane Mota, prefeita. Lei número 1341, de 2014, dispõe sobre denominação de Rua Jackson Douglas de Faria, na localidade de Rio da Areia. Artigo 1º, passa a denominar-se Rua Jackson Douglas de Faria, a rua que se inicia na Rua Casimiro Mag e termina na propriedade da senhora Andréia Monique Pontes Cruz, na localidade de Rio da Areia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Franciane Mota, prefeita. Indicação número 133, autoria Abraão da Melgil. Indica a excelentíssima prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido que seja providenciado o asfaltamento no trecho final da rua Pedro da Costa Macedo, Bacaxá, Saquarema. Indicação 134, autoria Adriana Maria. Seja indicado a excelentíssima senhora prefeita para que providencie o recapeamento e iluminação da rua Rodolfo Rodrigues Veneno. Indicação 135, de 2014, Vanildo Siqueira da Silva, Quilinho. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar a roçagem e o patrulhamento da estrada principal do Jardim até a Mombaça. Indicação 136, de 2014, Vanildo Quilinho. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar um posto de saúde para Jardim Pitanga. Indicação 137, de 2014, Vanildo Quilinho. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar o asfaltamento da Rua da Lagoa 32, situado no bairro da Barreira. Indicação 138, projeto 138, Vanildo Siqueira da Silva, Quilinho. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar asfaltamento da rua... Senhor presidente, a capa aqui está com um projeto, mas é uma indicação. Houve aqui um erro. Correto, então a indicação 138. Sentido de providenciar asfaltamento na rua principal onde o ônibus faz o trajeto, situado no bairro da Mombaça. Indicação 139, autoria Adriana de Vander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que construa uma nova passarela para pedestre na rua 106, sobre o canal Salgado, em Jaconé. Indicação 140, Gilvan Martinelli. Seja indicado a excelentíssima senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, proceda à construção de uma nova ponte em blocos de cimento ou de ferro na via de travessia dos bairros do Verde Vale para a Barreira. Indicação 141, 2014, Adriana Maria. Seja indicado a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a implantação do sistema de sonorização nas unidades de saúde do município de Saquarema. Indicação 142, a autoria Adriana Maria. Seja indicada a senhora prefeita para que providencie a limpeza periódica, bem como sejam colocados placas de proibido jogar lixo em toda a extensão das praias do município. Indicação número 143, de 2014, autoria Adriana Maria. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que seja desviada uma mão de direção do trânsito da Rua 96 para a Rua 97.
Indicação 144, de 2014, autoria Adriana Maria, ser indicada e cientista senhora prefeita para que providencie a implantação de uma área de lazer ou praça no espaço da Orla Marítima, em frente à Rua 96, em Jaconé. Indicação 145, da autoria Adriana Maria, ser indicada a cientista senhora prefeita juntamente com a empresa Autoviação Rio Lagos, no sentido que seja intensificado os horários dos ônibus via Jaconé e ainda que as linhas voltem a fazer o itinerário entrando na Rua 13, bem como para que os horários noturnos façam o itinerário passando pela Rua 96 até o Trevo. Projeto de lei número 60, autoria Bruno Pinheiro, projeto dispõe sobre a instalação de ao menos um caixa de atendimento adaptado às pessoas com deficiência motora, cadeirantes nos estabelecimentos bancários e da outras providências. Seria o caixa eletrônico reduzido? Já aprovado por ela, né? Projeto de lei número 61, de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Estabelece normas gerais no âmbito do município de Saquarema concorrente sobre cultura. Projeto de lei número 62 de 2014, autoria do vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a prioridade no atendimento das pessoas idosas em hospitais públicos particulares, postos de saúde, demais unidades médicas e da outras providências. Projeto número 63 de 2014, vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a colocação obrigatória de lixeiras seletivas em pontos denominados aglomerados estratégicos e lugares populares como feiras, terminais de ônibus, parques, praias, creches e praças, nos estabelecimentos de prestação de serviços, na construção civil, supermercado e etc. Projeto número 64, vereador Bruno Pinheiro. Fica proibido no âmbito do município de Saquarema a prévia inauguração ou entrega de obras públicas incompletas que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Virou prefeito. Projeto 65 de 2014. Bruno Pinheiro. Considera de utilidade pública a Academia Saquaremense de Letras. Projeto 66, 2014, autoria Bruno Pinheiro, incentiva a divulgação da cultura no município de Saquarema. Projeto de lei número 67, vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a colocação de assentos nas farmácias e drogarias do município e da outras providências. Projeto número 68 de 2014, autoria Bruno Pinheiro, dispõe sobre a obrigação das casas lotéricas do município de Saquarema colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente do setor de caixa para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável. Era o expediente, senhor presidente. Vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Gostaria de dizer para todos os presentes, até pela internet, que o vereador Pitiquim está fazendo um curso de vereador no Rio de Janeiro, na LERJ, na Assembleia. Então, ele não está presente na sessão devido ao curso que ele está fazendo na LERJ, lá no Rio de Janeiro. Presidente. Continua franqueada a palavra. Presidente, justificar a ausência de Abraão. Teve um problema pessoal também, pediu para avisar que não pôde vir. Que conste em ata. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente,
senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, aqui presentes e também pela internet. Senhor presidente, inicialmente eu quero dizer que eu recebi um convite, infelizmente não pude comparecer, a 2 inaugurações que a prefeita realizou, uma quadra no Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, no dia 28, e no dia 29, hoje, quadra na Escola Municipal Edilson Vignoli Marins. E amanhã haverá uma inauguração de uma outra quadra na Escola Municipal Elcira de Oliveira Carvalho. Parabenizar a prefeita por essas inaugurações. Infelizmente, eu não pude comparecer, mas quero agradecer o convite e agradecer pela obra feita. Também recebi um convite, senhor presidente, do lançamento de um livro da senhora Dulce Cacavo, Busca de Sonhos. Esse livro vai ser noite de autógrafo amanhã, dia 2 de maio, às 19 horas, aqui na Prefeitura Antiga, na Sala de Cultura, Valmir Ayala, dia 2 de maio, 19 horas, lançamento de um livro de poesias. Lembrar, senhor presidente, que nós estamos planejando para o dia 2 de maio a vinda das pessoas do INEA para falar sobre a Barra Franca. Não sei se houve essa confirmação, queria saber depois com Vossa Excelência para falar sobre isso. Se não houver, a gente marca para uma outra data e que vê se consiga que seja num dia de sessão da Câmara, porque facilita para todos nós, né, a presença aqui. Também quero falar nessa noite, senhor presidente, que ontem aniversariou 157 anos de nascimento do poeta Alberto de Oliveira, e a gente sempre fala dele aqui. O poeta Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Saquarema, em Palmital, 28 de abril de 1857, estaria agora fazendo 157 anos de idade. Morreu em 19 de janeiro de 1937, em Niterói, meses antes de fazer 80 anos de idade. Poeta parnasiano que formou a tríade do parnasianismo do Brasil, com Olavo Bilac e Raimundo Correia. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a cadeira número 8. Foi escolhido como príncipe dos poetas brasileiros com a morte de Olavo Bilac. Foi secretário de Estado de Educação em seu tempo. Reconhecido como grande poeta nacional, considerado mestre por Olavo Bilac e reconhecido como um dos mais parnasianos dos poetas parnasianos. No Sesc Centenário de seu nascimento, nós lançamos aqui um livro, Alberto de Oliveira, o Poeta de Saquarema, livro que eu, juntamente com a professora Lina Barcelos, fizemos, na coleção Memória da Cidade. E hoje haverá um sarau aqui na Casa de Cultura Valmir Ayala, em homenagem ao poeta, o grande poeta saquaremense Alberto de Oliveira. E, para terminar, senhor presidente, hoje, na semana passada, dia 24 de abril, no nosso jornal da região, no jornal que publica os atos oficiais, eu tenho a mania de ler os jornais oficiais do nosso município, porque ali conta um pouco da história do nosso município, tudo o que acontece, as leis publicadas, os decretos, as portarias de nomeação, os avisos de licitação, tudo ocorre e sai nesse jornal, e o povo deve ter conhecimento disso até para ter acesso ao jornal, porque conta a história do nosso município, esse jornal, através dos atos oficiais. E eu fiquei extremamente feliz quando eu vi que no ano passado nós aprovamos aqui um orçamento para o nosso município de cerca de 77 milhões de reais em obras de infraestrutura para o nosso município. A lei orçamentária foi publicada e agora, dando cumprimento a essa lei orçamentária que nós aprovamos aqui, a prefeita publicou 4 importantes avisos de licitação de obras públicas. E tive hoje a honra de ir conversar com o nosso secretário de Obras, nosso amigo
particular, Anderson Martins dos Santos. E quando eu via o aviso de licitação, eu percebi que vão ser feitas as obras e fui conversar com ele sobre o potencial dessas obras para o nosso município. E fiquei muito feliz da maneira como fui recebida pelo nosso secretário Anderson e o entusiasmo dele falando sobre as futuras obras que serão feitas no nosso município através dessas licitações. Eu espero que são avisos de licitação, tem prazo e certamente vai ser, a partir dessa licitação, contratadas empresas para fazer as obras. E a primeira delas o edital de licitação 002 de 2014, no valor de R$ 10.376.750, obra de reurbanização da orla oceânica de Saquarema. E eu fui atrás do Anderson para saber exatamente o tamanho dessa obra, qual será. E ele me explicou, com muito entusiasmo, que a licitação vai ser feita um calçadão com cerca de 4 quilômetros, sendo 3,6, 3,7 quilômetros da vila até Gravatá e o restante em Itaúna, nesse primeiro momento. Reurbanização com paisagismo, mobiliário urbano com banheiros públicos, aparelhos de academia de ginástica para todo mundo, para os idosos inclusive, em inoxidável, ao longo de todo o calçadão. De tanto em tanto espaço haverá essas academias para a população. Também vai implantar mão única, vindo de Jaconé, mas exatamente aqui de Barra Nova para o centro, mão única na Avenida Ministro Salgado Filho. E não serão implantados nesse momento, o projeto não prevê quiosques. O projeto prevê uma grande reurbanização daquele local, grande calçadão com toda essa infraestrutura, mas ele acha que não fazer quiosque seria incentivar que os donos de terrenos na orla marítima possam ali construir quiosques, restaurantes, bares, para que a população venha utilizar esses bares e restaurantes na beira da Avenida Ministro Salgado Filho, não havendo quiosque nesse calçadão, me parece até por questão ambiental. Então eu fiquei muito feliz em ver que havia sido um pedido nosso, dessa Câmara também, inclusive foi um dos primeiros pedidos que eu fiz, que fizesse a reurbanização da orla marítima como um projeto turístico. E a gente vê que esses nossos pedidos, nossas indicações, são levadas em conta pelo Poder Executivo e agora a gente vê que vai ser feito, né? Também a concorrência pública número 4, reurbanização da orla da Lagoa de Saquarema, a partir da ponte, da ponte Darcy Bravo até a ponte do Giral, reconstrução de decks em PVC, deck suspenso em toda essa trajetória aqui, e implantação de novos mobiliários urbanos, bancos, para que as pessoas possam usufruir daquele espaço, nova iluminação pública, preservando a eficiência energética, tanto aqui na orla da Lagoa, como também no calçadão do oceano, da beira do oceano, né? Também outra licitação, reurbanização de Bacaxá, concorrência número 3, valor estimado para a obra, R$ 19.750.000. É uma grande obra em Bacaxá, padronização das calçadas na rua Professor Francisco Fonseca, com acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais,
cabeamento subterrâneo de energia elétrica na rua Professor Francisco Fonseca, criação de uma área de estacionamento, diminuindo um pouco o calçadão na rua Professor Souza, que já existe hoje o calçadão, vai ser diminuído para que haja um sistema de estacionamento. Reurbanização da Praça Santo Antônio, que é um pedido da Câmara há bastante tempo. Inclusive, a gente já pediu também que faça a questão para atender as crianças na praça. Criação de uma alça viária na rodovia Amaral Peixoto, até a entrada da rua Professor Francisco Fonseca, para melhorar o fluxo de veículos, desde a primeira entrada de Saquarema, pela Professor Souza, até a Professor Francisco Fonseca, indo até a Capitão Nunes, ali pela Marocas. Vai ser feito ali, nessa extensão toda, desde a rodovia Amaral Peixoto, o melhoramento do asfalto e essa via, facilitando o acesso das pessoas nessas vias, inclusive com uma alça viária que ele me explicou, que vai haver ali perto do hotel J Palace, uma bifurcação ali para facilitar o trânsito e melhorar muito o trânsito em Bacaxá a partir dessa nova obra. Também, senhor presidente, vai, através da concorrência número 5, valor estimado de R$1.600.000, reurbanização total da Praça Nossa Senhora da Conceição, no centro de Sampaio Corrêa, criação de quadra poliesportiva, novo paisagismo e implantação de um parque infantil em Sampaio Corrêa. Também há pedido da Câmara Municipal também, que vem pedindo esses melhoramentos para Sampaio Corrêa. E, por último, senhor presidente, uma concorrência pública 01, no valor estimado de R$13.500.000, implantação do centro administrativo na Avenida Saquarema, onde é o antigo Shopping Nova Tijuca, que o município desapropriou, e vai implantar lá a sede das secretarias de Educação, Promoção Social, Esporte, Secretaria da Mulher, a administração do 2º Distrito, e nesse local vai haver refeitório, auditório, estacionamento e novo mobiliário para essas secretarias, uma forma também de economizar nos aluguéis que o município paga em algumas secretarias. Então, o município já apropriou aquela área, já há algum tempo atrás, e vai implantar lá a sede das secretarias. Nessas obras todas aqui, das 5 licitações, 5 concorrências públicas, está previsto a estimativa 52 milhões dos 77 milhões que nós aprovamos no orçamento para esse ano. Então, aqui já teremos quase 52 milhões que o município vai gastar para fazer todas essas obras no 1º distrito, no 2º distrito, no 3º distrito, obras importantíssimas, e também gera empregos. Essas obras todas gerarão empregos, certamente, para os nossos munícipes, porque são obras de infraestrutura e, certamente, mão de obra vai precisar para fazer essas obras. Então, eu fiquei muito feliz hoje, conversar com o nosso secretário Anderson, o entusiasmo do nosso secretário pelas obras que vão ser feitas, e eu quero, já de imediato, parabenizar a prefeita e o deputado Paulo Melo por esse convênio que foi feito para que possamos nós melhorar cada vez mais a infraestrutura do nosso município, para que o nosso município cada vez cresça mais, gere emprego e torne um município cada vez melhor de se viver, porque estamos aqui exatamente para isso, buscar o melhoramento de nossa cidade, e essa Câmara tem participado assiduamente dos interesses, buscar os interesses da população, fazendo projetos, fazendo indicações, aprovando o orçamento. Então, em todas essas obras, tem a participação do Poder Legislativo, que busca cada vez mais o engrandecimento da nossa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.
Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, a vereadora Adriana Maria. Também gostaria de agradecer a presença do presidente do PT, Luizão, e do presidente PSL, Delfino. Obrigado pela presença. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite à plateia. Senhor presidente, eu vim fazer uso dessa tribuna para poder justificar as minhas indicações. Porque eu fiz uma indicação aqui que intensificasse os horários de ônibus via Jaconé, justificando que a presente indicação, tendo em vista a necessidade de mais horário de ônibus via Jaconé, devido ao crescimento do bairro, visto que os passageiros ficam cerca de 1 hora, mais ou menos, esperando o próximo ônibus, que sempre sai lotado do terminal, bem como a necessidade de que o ônibus volte a fazer um itinerário entrando pela Rua 13, que há muita reclamação, porque as pessoas que moram no final da Rua 13 acabam ficando desprovidos desse atendimento do ônibus. E que à noite o ônibus possa entrar pela 96, fazendo seu último horário. Porque os alunos, as pessoas que moram no final da Rua 96, durante o dia tudo bem, né? Mais tranquilo, né? Não que seja certo, mas é mais tranquilo. Mas à noite tem essa dificuldade dos estudantes, porque moram no final e pega esse pedaço ali a pé e fica difícil locomover. Devido até os riscos, né, que está acontecendo, assaltos, pessoas diferentes aí no nosso bairro. Então, é justificar essa indicação do ônibus. E, em relação ao desvio da mão lá em Jaconé, da 96 para 97, o que acontece? Devido ao crescimento também do bairro, em função do grande fluxo de carros, principalmente no período de férias escolares, carnaval e feriado, evitando, assim, os transtornos. Então, eu estou pedindo, essa indicação foi feita no ano passado, eu estou repetindo, para que possamos tomar uma providência agora, para quando chegar no próximo verão, não aconteça a mesma coisa que aconteceu nesse verão, os trânsitos, né, as dificuldades de acesso. Então, fazendo esse desvio de rua, mão única na 96, pegando a 97, vai facilitar o trânsito no nosso bairro. Então, justificando essa minha indicação. Em relação a uma área de lazer que eu estou pedindo, indicando, lá na Rua 96, porque no final nós não temos mais os quiosques, então nós ficamos com aquela área da 96 ali muito sem ter o que fazer. Então, tendo uma praça, tendo uma área de lazer, o nosso bairro vai ter uma entrada mais harmoniosa, né? Então, eu estou justificando a presente indicação, tendo em vista que a comunidade do local necessita de um espaço público destinado ao lazer, com bancos, arborizações, jardins, aparelhos para atividades físicas ao ar livre e parquinho para as crianças brincarem. Com a construção dessa área de lazer, a população do bairro terá um espaço destinado ao lazer. E isso vai ser importante para o nosso bairro, pois aquela área ali está vazia, era a área que tinha um quiosque logo ali na saída da 96, e como nós não temos muito espaço físico na rua principal, 96, com início da 96 em Jaconé, então eu estou fazendo essa indicação para que tenha uma área na 96, que aquele espaço eu acho que é bem apropriado, já que o nosso calçadão está chegando, então ali vai ficar uma área de lazer bem aconchegante para os nossos moradores. Então, eu vim fazer uso da tribuna para justificar minhas indicações e uma boa noite a todos e um bom final de semana, né? Porque quinta-feira nós não estaremos aqui devido ao feriado, tá? Um bom feriado para todos. Obrigado. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Gostaria também de agradecer a presença do Mamas, obrigado pela presença, e da jornalista Dulce Tupi, pela presença. Está franqueada a palavra, senhores vereadores.
Gostaria também de avisar a todos que dia 1º, na Basileia, nós vamos ter a Festa do Trabalhador, onde a Prefeitura faz a festa às 15 horas. Todos estão convidados para estar presentes. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Matheus. Segunda votação, o seu projeto. O seu projeto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Adriana, senhores vereadores, plateia aqui que nos assiste, pessoal da internet. Vim usar a tribuna hoje, né, depois de um feriadão aí. A gente está sentindo falta já de usar aqui a tribuna. Para fazer o agradecimento à prefeita municipal pela entrega da quadra do Colégio Gustavo Campos da Silveira, que foi entregue ontem aos alunos de novo. Né, agradecer a ela, porque estava precisando de uma reforma e a gente pediu aqui, a gente fez uma indicação e fomos atendidos. Então, a gente, quando é atendido, tem que agradecer. Né? As crianças que agradecem à prefeita e aos vereadores aqui pela indicação também que passou pela Câmara aqui. E esporte é vida, é lazer, e tirar o jovem dessa vida aí ruim que está nesse mundo aí. E agradecer também a ela, que a gente caminhando nessa última campanha, caminhando no bairro do Gravatá, e a gente, nos dois mandatos dela, que está o primeiro e esse, ela andava no Gravatá e a gente falava sobre o Colégio Gustavo, se ela vontade nossa e dos alunos que tivéssemos um colégio novo. E ela deu alegria para a gente onde dizer que vai ter um Gustavo novo, né, no bairro do Gravatá. Né? Então, vai ser um colégio de ponta, com quadra de esporte, um colégio de ponta, né, com tudo. Então, teatro, tudo. Né? Então, a gente fica satisfeito porque eu que acompanhei isso, tem 6 anos que eu estou acompanhando e ela vem falando. Então, o político bom é aquele que fala e faz. Né? E a prefeita vem fazendo a sua parte no município. Né? Apesar de geralmente, a gente que trabalha, a gente não é muito bem visto porque a gente fala muita verdade, né? E às vezes diz muito não também. E do mais, como é de costume, eu queria agradecer a prefeita. E do mais, de novo falar, né, essa NP aí que está limpando a cidade. Tive ontem lá na sede deles no Pôr da Roça e vamos trabalhar, vamos limpar a cidade, porque a cidade já, há 3 meses atrás, eles pegaram a rédea e soltaram a rédea de novo. Né? A cidade não está limpa, né? E tem uma firma que se trabalha. Eu tive lá com eles, né? É uma firma terceirizada. Né? Se não trabalhar, eu acredito que a prefeita não vai continuar com eles. Então, eles têm que trabalhar e limpar a cidade, porque a cidade se encontra Avenida Litorânea, com o capim bem alto, a Nazaré está parecendo um jardim com aquelas plantazinhas amarelas, aquelas folhas dessa altura, com meio metro. Então, a ANP, o tubarão aí do 1º distrito, está me sentindo até incomodado comigo, que eu vou lá e cobro mesmo. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que usar uma sardinha, iscar um anzol, ferrar o tubarão e tirar ele do sistema, porque não está dando conta do tubarão, não. Né? Então, vamos limpar a cidade, vamos trabalhar, porque a gente tem trabalhadores competentes que podem trabalhar, agora se não sabe, dá bola para outro. Né? Essa noite eu queria falar isso, porque não tem jeito, gente, é meu hábito de costume como vereador. Eu vou trabalhar em cima do certo. Se tiver errado, o dia que eu errar, vocês me cobrem de mim. Mas onde tiver errado, eu tenho que falar. Então, eu acho que se tem uma firma terceirizada, vamos cobrar dele. A gente, como vereador, executivo, prefeito, todo mundo cobrar dele. Nós somos vereador para isso. E a cidade não está limpa. Não pode chegar em época de festa e querer limpar, ficar correndo para o Pai Natal, Ano Novo, festa de setembro. Eu acho que tem que andar limpo. E não adianta esse sistema. Eu acho que é 365 dias que a cidade tem que estar limpa. Não tem jeito, é um serviço que não acaba. Não acaba. Eu acho que esse sistema de mutirão faz aqui
depois volta ali, tira a turma, faz aqui, volta para ali, daqui a pouco está nascendo do outro lado. Eu acho que as obras que estão sendo feitas, que estão sendo anunciadas para o município, tem que ser cuidada, gente. Isso é um trabalho do deputado estadual Paulo Melo, que traz para a nossa cidade. Então, nós temos de cuidar. Daqui a pouco a gente perde deputado e não tem obra, mas temos que cuidar. É a mesma coisa que a gente limpar a nossa casa e botar o lixo para baixo do tapete. Vamos lá, NP, Tubarão, não adianta que eu estou no seu carro aí, eu tenho um anzol afiado. Boa noite. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Quilinho. Eu gostaria de avisar a todos os presentes que a vereadora Taeta não está presente, que ela foi fazer uma cirurgia. Então, ela precisa faltar. Então, ela avisou e eu tinha esquecido, mas já mandou a mensagem aqui. Boa noite, presidente. Boa noite, amigo que nos assiste, amigo que está presente, os amigos que nos assistem pela internet também. Uma boa noite. Senhor presidente, a minha vinda na tribuna é para te agradecer, primeiro, de você ter confiado em mim, ter tido um compromisso no feriado e ter deixado a Câmara aqui, para mim vir aqui, abrir a sessão, vim aqui, obrigado aí por confiar no meu trabalho. Sei que não abri com o mesmo êxito, a mesma sabedoria que Vossa Excelência tem, mas lutei para dar o melhor de mim aqui. Estou vindo aqui na tribuna para te agradecer aí, obrigado aí. E aproveitando, Matheus, do que você falou aqui sobre o Tubarão, a turma da MP, eu estou vindo aqui também, estava conversando agora ali com o presidente, com o Rodrigo, até conversei hoje cedo com o Romacarte. Eu queria pedir que o chefe da ambulância, um tal de Saulo, que está aí, que viesse aqui na sessão, porque eu não vejo ele lá no hospital, vou frequentemente no hospital, não consigo encontrar com ele lá, vejo pessoas precisando da ambulância para ir em algum lugar, não tem a quem pedir, que a gente temos que ir a ele, que está lá o responsável, não conseguimos falar com ele. Precisei de uma pessoa, um amigo da minha família, que até veio a falecer, de uma ambulância, para ter uma transferência para Cabo Frio, consegui o médico para ir lá com um amigo meu, Rafinha, ia comigo lá, que é médico, o doutor Rafinha, e não tem, porque o cara da ambulância, o tal do Saulo, não está aí, e os motoristas procurando, o telefone que ele deixou não funciona. Eu queria pedir ao presidente que viesse, que trouxesse ele aqui, para ele dar um telefone para a gente, que a gente conseguisse, onde até a população também viesse falar com ele, que ele é como a gente, é empregado do povo, é esse povo aqui, que ele tem que atender bem, e ele tem que atender, e a gente vai lá e procura, não acha, e tenta ligar, o telefone que está lá não atende. Eu queria que Vossa Excelência convocasse ele para vir aqui, para ele dar uma explicação sobre isso, que eu estou indo... Uma parte, vereador. A parte, vereadora Adriana. Obrigado pela parte. Vereador, eu até entendo sua indignação, mas eu quero dizer que o responsável pelas ambulâncias, o Saulo, ele tem atendido aos pedidos. Eu sei que ele encontra dificuldades, porque o número de carro que temos não é suficiente para o número de pessoas que precisam ser atendidas. Mas o número do celular dele, ele atende, tem o número do rádio, ele atende também. Então, não poderia deixar de falar, né? Já que eu e várias pessoas têm sido atendidas pelo senhor Saulo, como eu falei agora mesmo, tem dificuldades? Tem, mas ele tem tentado resolver, tá? Então, não é uma coisa que está acontecendo geral, ele tem tentado solucionar os problemas. Obrigado pela parte. Não tenho nada, tá, para defender, eu estou defendendo o que eu acho certo e justo. Já que está acontecendo, as pessoas estão sendo atendidas, então não é justo a gente falar. Então, obrigado pela parte. Obrigado pela parte da senhora aí, mas eu quero falar para a senhora, se a senhora foi atendida por esse Saulo, a senhora pode se considerar uma privilegiada, porque eu estou todos os dias no hospital. A semana passada eu fiz caminho fundo no hospital procurando ele e não encontrei, e não vi ele lá, e 2 telefones que me deram dele, eu não consegui falar com ele. Por isso eu estou pedindo que ele venha aqui
e explique para a população o porquê que ele não está lá no hospital. Porque eu estou indo lá procurar ele, e chego lá e não encontro ele. Que ele fale para a gente aonde é o local de trabalho dele. O que não pode acontecer é da gente ir lá procurar ele com dificuldade. Se ele chegasse até a mim e explicasse a necessidade que tinha, eu ia entender. Mas não encontrei ele. Nem para dar uma explicação, e não foi um dia e não foi 2, e eu continuei indo procurar ele e não consegui encontrar com ele, fiquei entristecido e a população não merece isso, e estou aqui para brigar pela população. Obrigado. Uma parte, vereador. Pode sim, vereador. Vereador, foi bem puxado a sua palavra sobre as ambulâncias. Eu acho também que nessa a gente pedir, cobrar, temos que cobrar também dos motoristas. Porque há 4 meses atrás chegou 4 ambulâncias novas para o município. E as ambulâncias estão quebradas. Eu acho que tem que cobrar do motorista, botar a responsabilidade. Eu estou achando que tem motorista quebrando os carros de birra. Porque não pode. Nós lembramos aqui que tem 4 meses atrás chegou uma ambulância nova para o município. E eu soube que as ambulâncias estavam quebradas. Então, esse é problema de mau motorista também. O senhor está certo com a sua reivindicação, mas tem que cobrar de motorista também. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, de enriquecer minhas palavras, mas quem tem que cobrar o motorista é esse Saulo, que ele é o responsável. Mas se ele não está lá, o motorista, cheguei lá, conversei com o motorista que tinha que sair 7 horas da manhã, era 9 horas, e não chegou o outro para render ao trabalho do outro, e procura o tal de Saulo, e liga para o tal do Saulo, e fala, e não consegue falar, ele vem aqui e fala, o setor de trabalho dele, talvez não seja no hospital, seja em outro lugar, então ele vem aqui e informa para a gente aonde é o setor de trabalho dele, para a gente procurar ele. Obrigado, presidente, uma boa noite para todos. Antes de franquear a palavra ao próximo vereador, eu vou botar em votação o requerimento verbal do vereador Quilinho para a presença do senhor Saulo na Câmara. Como vota o vereador Rodrigo? Eu voto favorável. Como vota o vereador Quilinho? Favorável. Como vota o vereador Adriana? Favorável. Como vota o vereador Chico Pérez? Presidente, na verdade, eu não vejo a necessidade de trazer um servidor do município na Câmara para falar sobre isso. Poderia ir fazer uma reunião interna lá na nossa casa, falar sobre esse assunto. Trazer o senhor, já é dificultoso o trabalho dele, mas vou ficar com a maioria, aprovo. Como vota o vereador Roger? Como vota o vereador Matheus? O vereador Roma Carte? Favorável, tem que achar o Saulo. O Saulo sumiu, parece um filme. Favorável. Como vota o vereador Gilvan Martinelli? Favorável. Aprovado o requerimento verbal e eu vou comunicar à secretária de Saúde a vinda do senhor Saulo nesta casa. Continua franqueada a palavra. Eu gostaria de avisar a todos presentes que na terça-feira, antes do feriado, eu tive um problema, estava no Rio de Janeiro, mas tinha avisado a Quilinho para assumir a Câmara no meu lugar, e assim foi feito. Quero agradecer a Quilinho, que teve uma lei para ser aprovada, e muito bem, fez a sessão, parabéns. E no dia que eu chamei você para ser meu vice, eu sabia que você tinha competência para assumir a Câmara e fazer a votação. Obrigado aí pelo esse tempo que você ficou aí na minha ausência. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Não havendo orador para a noite de hoje, eu vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, no segundo expediente, eu vou botar em segunda votação, já com a primeira votação, aprovado, o projeto de lei do senhor Bruno Pinheiro, projeto 011, disponibiliza módulos individuais de banheiros portátil, químico, adaptado para pessoa deficiente. Em segunda votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que declara culto evangélico como patrimônio imaterial do município. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de lei do vereador Roma Carte, Travessa Joel de Sá Freire. Segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Chico Pérez, homenagem ao poeta Alberto de Oliveira, que fez aniversário ontem. Está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do vereador Rodrigo Borges, mas que foi assinado pela Câmara, pela mesa diretora, criação da Comissão Permanente de Segurança Pública, até porque roubo de moto e de carro está uma loucura nessa cidade, encostando o revólver na cabeça do pessoal, mandando descer e levando aqui nessa cidade. São vários casos desse tipo aqui na cidade, que não acontecia há muitos anos. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais projeto para ser votado na noite de hoje, quero agradecer a todos os presentes, que o bom Deus retorne todos para os seus lares. Está encerrada a sessão. Antes de, quero dar um comunicado, porque na nossa terça-feira que vem não haverá sessão. Foi bem lembrado pela vereadora Adriana que a sessão passou para quarta, no Vôlei Brasil. Então, a sessão foi transferida de terça para quarta. É solene, de terça para quarta. E está encerrada a sessão.